Medidas como a redução do ICMS sobre os combustíveis e a aprovação da PEC dos benefícios são positivas para a população brasileira, principalmente para as pessoas que mais sofrem com os efeitos da crise econômica. Por outro lado, essas ações comprometem a credibilidade da política fiscal do país e podem piorar as contas públicas no longo prazo, com aumento de despesas e redução das receitas. Sobre esse cenário, vamos conversar agora com o economista Daniel Cury, atual diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado. Daniel, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Vitor, obrigado pela oportunidade. Boa noite, Karine. Ô Daniel, e como vai ser pago esse contingente, né? São duas medidas sobre as quais a gente tem falado muito nas últimas semanas. Uma delas, o teto do ICMS, em que o governo federal vai ter que ressarcir os estados pela perda de arrecadação, e também o pacote de benefícios sociais, que foi promulgado ontem numa emenda constitucional, numa cerimônia lá no Senado Federal, porque terá um custo alto também, 41 bilhões de reais, além do custo que o governo terá também com o teto do ICMS. De onde vai vir esse dinheiro? Quem vai pagar essa conta? Bom, esse é um recurso que vai vir do orçamento federal, né? A União ela vai ter, com a derrubada do veto na lei complementar que estabeleceu esse teto para o ICMS, a depender da redução de arrecadação que os estados vão ter, a União vai ter que ressarcir. A PEC aprovada, a PEC do estado de emergência, né, que aprova esses benefícios, também sai do orçamento federal, assim como outras medidas e reduções de impostos federais também. Isso vai ser financiado com as receitas, né? Agora a gente está em déficit, então no final das contas a gente vai ter um déficit maior do que se esperava antes, com impacto também sobre a dívida. Agora, Daniel, como ajudar a população sem comprometer aí a política fiscal do país? Acho que o mais importante é você desenhar bem a política e saber focalizar e direcionar especificamente para aqueles que dela necessitam, né? A gente tem alguns casos, como por exemplo, a PEC colocando agora recursos para o Auxílio Brasil, a gente tem também estabelecendo um benefício para caminhoneiros, taxistas, e tem o caso do ICMS, a redução do ICMS, que atinge basicamente todo mundo. Eu acho que a avaliação que tem que ser feita é se esses benefícios de fato alcançam apenas aqueles que mais precisam, porque de fato a gente tem uma restrição orçamentária, a gente não tem recursos infinitos, é importante a gente priorizar. No caso do Auxílio Brasil, por exemplo, a gente está dando um benefício extra agora de R$200, que na prática aumenta em 50% o gasto com esse programa, pelo menos nos últimos 5 meses. É um impacto fiscal relevante, claro que no curto prazo vai aliviar a situação das famílias, e elas precisam disso, mas tem sim um risco aí, especialmente se tornar um programa permanente. A gente já vê a discussão em torno disso começando. Daniel, mais uma pergunta agora do nosso comentarista Miguel Daúde. Daniel, boa noite. Daniel, o teto de gasto, o limite que ele tem, você tem a despesa do período anterior e você acrescenta a inflação no período seguinte. O ministro Paulo Guedes diz que essas medidas não ferem o teto de gasto, porque nós tivemos receitas extraordinárias, né, com a privatização da Eletrobras e com os dividendos da Petrobras. Você concorda com essa posição do ministro, Daniel? Olha, Miguel, eu entendo, eu concordo que a arrecadação de fato está crescendo, especialmente essas que vêm da exploração de recursos minerais. Isso é um fato, né? A arrecadação tem surpreendido positivamente, não só lá na Instituição Fiscal Independente, mas em outras casas que também avaliam as contas públicas. O que se esperava antes era uma arrecadação menor do que a gente tem observado. Agora, o teto de gasto ele não tem nada com a arrecadação. Ele controla justamente, como o próprio nome diz, as despesas da União. E sim, o teto de gastos ele está sendo ultrapassado agora porque está escrito na emenda que foi aprovada que essas despesas da PEC, né, que é o aumento do Auxílio Brasil e outros benefícios, eles vão ficar fora do limite do teto de gastos. Realmente eu não entendo essa interpretação de que não estaria ferindo o teto de gastos. Assim. Talvez seja uma forma de enxergar, né? Mas na prática você está sim criando uma exceção
para essa regra e você acaba dinamitando toda a credibilidade que ela poderia ter, porque você demonstra que, olha, no momento que eu precisar elevar a despesa, essa regra não vai ser uma restrição forte. E aí ela perde totalmente a confiança dos agentes. Ok, ouvimos aqui o economista Daniel Cury, ele que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado. Obrigado mais uma vez, Daniel, pela entrevista. Boa noite, ótimo final de semana por aí. Boa noite.